Tudo bom, Jess? Estou muito bem, melhor agora. Você não tá mais no Morning? Não, agora eu tô lá no Jornal da Manhã com a Bia e o Cine. Então você subiu do patamar. Eu diria que agora mudou. Agora eu sou mais séria durante o tempo de comentário, né? No Morning eu fazia mais brincadeira, tinha embates. Saudades do Henrique. Saudades do Henrique. O pessoal me cobra muito pra ir lá. Ganhava todo. E a presença do nosso querido Felipe Monteiro, querido Chiquinho Pão de Hambúrguer, FN Monteiro, nas redes sociais. Tá com. Primeiro, dê um tema, Alba. Segurança. Segurança pro canhoteiro. Vou começar com o canhoteiro. O shade dele. Segurança. Que o Lula não falou absolutamente nada sobre segurança. Cadê a pauta? E você, Um policial. Primeiro eu queria agradecer você pelo convite. Tava com saudade do Pânico. O Pânico é o programa que me deixa mais à vontade, porque é o único programa da TV brasileira que eu não sou o mais gordo da bancada, né? Então, eu venho pra cá, me sinto magro. Já levou. Já deu uma direta no Rocambole. Tá chegando lá, hein? Tá chegando. Há 2 dias você chega, bonito. Exatamente. Isso Essa blusinha marrom tá parecendo um panetone. Eu tenho lugar de fala, Eu tenho 2 lugares. Venceu o Monjaro. Vamos lá. Segurança pública. Segurança pública é um tema, Emílio, que tanto a esquerda quanto a direita erram quando o assunto é segurança pública. Você vê, por exemplo, que o Bolsonaro foi presidente durante 4 anos. O que ele fez de forma estrutural que mudou a segurança pública no Brasil? Nada. Projeto Águia, federalização dos presídios. Da mesma forma que o Lula, nesses 4 anos dele, não fez absolutamente nada. O Lula até tentou, verdade seja dita, né? O Lula tentou apresentar a PEC da segurança pública, né, que muda, né, a forma como a gente combate a segurança pública no Brasil. O Lula tentou. A PEC está sendo segurada pelo Davi Alcolumbre. A polícia bolivariana, você quer falar aqui? Oi? Da polícia bolivariana? Não, mas tentou. Não dá pra gente resolver o problema da segurança pública, que é o maior problema do Brasil, usando o mesmo instrumento desde a Constituição de 88. Os estados não conseguem mais dar conta da questão da segurança pública. Por quê? Porque o PCC, o Comando Vermelho, tem uma atuação transnacional, uma atuação que perpassa qualquer estado federado. Então, assim, ou você muda o formato de combate à segurança pública, ou você não vai conseguir resolver a segurança pública no Brasil. Mas isso você vê na eleição agora a preocupação do PT? Não, o PT tentou. Eu digo agora. Não fez nada. Não? O PT, ele apresentou o projeto da PEC de Segurança Pública, não conseguiu articular a aprovação, né? Aí apresentou o PL das facções criminosas, que foi relatado pelo Derrite, né, que era o secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, mas não resolve a questão de forma institucional, estrutural. E aí o PT, para ter um discurso político, que o PT gosta dessas coisas de propaganda política, inventou um tal de decretão, né, dando 10 bilhões de reais para os estados pegarem um empréstimo para colaborar no combate à segurança pública. Poxa, se pega empréstimo, não é política pública. Política pública tem que ser também botar dinheiro na fonte, botar dinheiro na origem. E o Lula não fez isso. Fez só um programinha para tentar apresentar o programa eleitoral que está fazendo alguma coisa, mas de fato não está fazendo a mesma coisa, assim como o Bolsonaro também não fez. Não, isso não é verdade. Quando nós pegamos o governo Bolsonaro e comparamos isso com o governo Lula, PP, vamos ser sinceros, quando o Moro assumiu o Ministério da Justiça, projeto de controle das fronteiras, funcional e propositivo. O PCC tentou matar o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro por conta do quê? Por conta do plano ali que abaixou os direitos e colocou as organizações terroristas /criminosas em condições piores na federalização dos presídios. O Bolsonaro tem muito mais iniciativa de segurança, tanto é que as taxas mostram isso, do que o próprio Lula. E vou além. Vamos ser sinceros, PP, você é um cara esperto. Flávio Dino, como ministro da Justiça, demorou praticamente 2 anos para entregar um plano de segurança. Quando entregou, saiu para ser ministro. Depois vem Lewandowski. Não fez. Ficou só enchendo o saco, na minha visão, de um Tarcísio que estava lá com a questão da câmera no policial, enquanto ele próprio não colocava rapidamente as câmeras na Polícia Rodoviária Federal, que era de responsabilidade dele. Veio com uma solução mágica. Vamos federalizar, SUS da segurança. Ronaldo Caiado e outros governadores colocaram isso contra a parede. Por quê? Porque queria tirar poder dos estados para combater e centralizar num ente federal. Compartilhamento de informações, tecnologia, tudo isso é muito positivo. A verdade é que o projeto do PT é responsável pela piora da segurança pública no Brasil. Tanto que começou no primeiro mandato dele, 2003. Se a gente pega até hoje, em 2026, todos esses anos, eles estão intimamente ligados ao sucesso das organizações criminosas. A DPF 635, PT eu vou, olha o que fez lá, chamada DPF das favelas. Então, assim, foi passação de pano, narrativo, simbólico, pouco investimento, pouca valorização da polícia, tratar policial como bandido e bandido mesmo como mocinho.
assim, como herói. Então, assim, a realidade é que o PT foi um desserviço para o nosso combate à segurança pública. Você acha que o Flávio colocou o Gaspar, né, o alagoano, como o vice dele? E é um cara ligado a ex-promotor de justiça. É o cara ligado à segurança e tal. Você acha que isso foi uma... Com certeza, com certeza. Ou foi para ter voto no Nordeste? Ou foi tudo junto? Estratégia. Eu acho que tem um pouco dos dois, Emílio, mas com certeza pesa essa pauta da segurança pública. Por quê? Porque é a dor do brasileiro, do rico ao pobre. Ninguém consegue ter liberdade no Brasil, porque ninguém consegue atravessar uma rua sem ter medo de um assalto, sem ter medo de alguma coisa. E a forma como a gente teve uma leniência, assim, a impunidade venceu. E aí você pega esses caras em saidinha, vamos falar de feminicídio? Olha a quantidade de casos de feminicídio que são fruto de pessoas que estão em saidinha. Olha a quantidade de pessoas que cometeram feminicídio, foi condenado por feminicídio e mata de novo uma mulher, porque ficou pouquíssimo tempo lá. Então, assim, a verdade é que a impunidade foi um projeto político deles e essa impunidade tem um reflexo. Nosso querido... Ele não concorda, eu vi você... Não, é impressionante, cara. Esse cara de nojo, cara de nojo. Um cara de nojo, discordando. E fazendo risinhos de deboche. Eu não vou admitir risinhos de deboche. Risinho de deboche, eu achei meio misógino. Ele fez uma carinha de quem parece estar olhando pra uma salada. Tabata pode estar assistindo e querer te prender. Mas é impressionante que a Jess fala, retórica vazia e não vai ela fala e dá dado. E não fala ponto central. Então, veja só, ela falou do projeto de lei que não mudou absolutamente nada de segurança pública do Moro. Qual foi o fim do Moro do governo Bolsonaro? Foi demitido. Fala do projeto, você está falando do fim do Moro. Eu falei do projeto. O Moro foi demitido, ou seja, o Bolsonaro não concordava com a política apresentada pelo Moro, que era pequena e era tímida. A verdade é essa. Então, uma retórica que fala, fronteira, claro que é um problema, mas nem de longe é o principal problema do Brasil. Mas é um grande problema. Até quando você pega um estudo, tem um estudo do CNJ que fala o seguinte, que cai por água esse debate e essa discussão que parte da direita, que a Jess abraça, defende, dizendo que as armas do crime organizado vêm de outros países. Não. Tem estudo do CNJ que fala que 75% das armas do crime organizado são armas adquiridas no próprio Brasil. Né? Ou seja, não, Taurus? Tá isso. A Taurus não funciona bem. Tá isso lá. Ou seja, é mais uma vez eu acho que é o Sou da Paz. E outra coisa, eu acho impressionante. Os caras têm AK-47, pô, na face. Você tá por Forex. O Emílio, eu acho impressionante que o único discurso da direita é achar que vai resolver o problema do crime organizado aumentando a pena, aumentando a rigidez do regime. Quando você pega os países do mundo que tem maior rigidez de regime e maior pena, por exemplo, a violência continua aumentando. Estados Unidos, por exemplo, tem um sistema penal rígido. Você mata, tem estados que você é pena de morte. Sim. E mesmo assim, comparando os Estados Unidos com o Brasil, é semelhante os índices de homicídio. Não é semelhante, não. Imagina, pô. Assim? Olha que engraçado. Não, pera lá, pô. Então faz o seguinte, vamos fazer uma aposta aqui. Pega Texas, por exemplo, que tem o sistema mais rígido dos Estados Unidos em relação... E pega Massachusetts, que é o menos rígido, mais flexível. Não, os dois são rígidos comparados ao Brasil. Massachusetts, por exemplo, você não pode andar armado, não pode comercializar arma. Nossa. Olha só. Então cai por terra essa questão dizendo que o único projeto pro país melhorar a segurança pública é bandido bom, bandido morto, é acabar com a saidinha. Isso é conversinha fiada, não resolve o problema. Qual é o problema? Como resolve? Mudando. Educação, vai vir educação. Peraí que ele vai bingar, vamos lá. Educação, fala aí. Não, agora eu vou te surpreender. Vamos lá. Opa! Isso aí, Pepe. De baleia pra baleia. Eu achei que eu era o mais burro da bancada, ainda bem que hoje eu não sou. Boa. Sumou agora. Não. A PEC, qual é o problema? A Constituição de 88 falou o seguinte, que quem é responsável pela segurança pública são os estados federados. Os estados não conseguem mais resolver o problema da segurança pública. Então tem que ter coordenação com vários entes federados. Isso se resolve com a PEC da segurança pública que está travada no Congresso Nacional, Emílio. A Constituição tem 15 polícia. Tem polícia de trem, polícia de não sei o quê. Tem muita polícia e nenhuma funciona. Mas o problema é isso. Vamos mudar um pouco de assunto. O tema é o seguinte. Quem vota melhor? O homem ou a mulher? Começando com Chiquinho Pão de Hambúrguer. Subtema. A mulher vota bem melhor que o homem. A mulher vota melhor que o homem? Por quê? Assim, Emílio, essa discussão não é mesmo discussão. Na verdade, todo mundo vota igual. Né? Mas a mulher quando vota, na minha opinião, ela tem uma preocupação muito maior com o voto dela do que o homem. O homem é muito mais corruptível do que a mulher. O homem é muito mais...
vota muito mais com o fígado do que a mulher. A mulher, nesse ponto, é muito mais racional do que o homem. Então, na minha opinião, as mulheres votam melhores do que o homem, sim. Muito melhor que o homem. Mas, sim, a tendência de uma universalidade de pessoas, homens e mulheres, é as pessoas votarem mais ou menos parecido ali. Em cima do muro. Em cima do muro. Eles são charmosos, né? Por favor, Jess. Não, ninguém vota bem no Brasil. Agora eu voto melhor que a Jess. Tá? Não vem não. Porque se sente mulher. Olha a hipocrisia. Não vem não. Hein, Jess? Esse negócio de falar que um vota melhor que o outro, você acha que tem isso mesmo? Não, eu acho que quando a gente olha para o caso brasileiro, todo mundo vota mal. As pessoas não pesquisam, as pessoas não ligam, as pessoas não se importam. E as pessoas são convencidas por, querendo ou não, pela aquela campanha que promete mil coisas. Então, a gente não tem uma lógica funcional dentro do nosso voto. Assim, quando o PP fala, eu voto melhor que você, né? Ele está dando a visão dele. Eu acho que eu voto melhor que o PP. Porque eu vou lá, estudo, não estou pegada no candidato. Esse negócio dos Estados Unidos está falando asneira. Olha lá o Gordão. Olha lá o Gordão. Vai lá, Gordão. Gordão é o nosso VAR. Gordão é o VAR. O chat GPT é pago? Vai lá. É pago o chat GPT ou não? Você tem fontes que... É pago o chat GPT? É o GPT. Você tem fontes? Foi bem. Qual é a discussão? Qual é a discussão? Não, o lance que ele falou. O Brasil ele tem 4 vezes mais homicídios por habitantes que os Estados Unidos. Ele vem falar asneira. Ele parece o Ciro Gomes. Ele vai falando fontes, minha cabeça. Então, assim, o VAR veio e já desmontou. Pode continuar, já destruiu ele aí. O PP é o professor do Ciro Gomes. É verdade. O PP estimado aluno. O Ciro Gomes. Ele confundiu, comparou Texas com Massachusetts para falar que é o Brasil com os Estados Unidos, quando a segurança nos Estados Unidos é infinitamente melhor que a do Brasil. E quanto é que tá o quilo da cocada? Onde? PP, eles estão fazendo bullying. E eu gosto quando fazem. Mas fazer o seguinte: falar de economia. Economia, tema economia. Você acha que a situação do brasileiro médio, hoje, acabando o 4º ano do Lula, é melhor do que começou ou pior? Não, mas é a opinião dele. Ou você acha que ele desandou na economia? Estaríamos melhor com o Bolsonaro, na sua opinião? Cara, a economia com o Bolsonaro e com o Lula são praticamente igual. Olha lá, tá vendo? Exatamente igual. O Paulo Guedes e o Haddad é a mesma faculdade. O Paulo Guedes é a mesma coisa. O Paulo Guedes estudou numa espelunca e veio com aquelas ideias atrasadas dele. Não dá. Não dá, Emílio. Não dá. Agora, existe um estudo muito interessante da Federal Fluminense que pega todas as políticas econômicas do governo Lula e do governo Bolsonaro e analisa minuciosamente o gasto. Pasmem, o governo Lula botou o mesmo dinheiro na mesma área que o Bolsonaro botou o mesmo dinheiro. Ou seja, é Minha Casa Minha Vida para um lado, Casa Verde Amarela do outro. É Auxílio Brasil do lado, é Bolsa Família do outro. Não, e quando você analisa a política pública, é exatamente a mesma coisa. E o Bolsonaro, ao escolher o Campos Neto, que é um economista, na minha opinião, que tem pouca criatividade, e depois o Lula escolheu o Galípolo, que é exatamente a mesma coisa, né? Não mudou a taxa de juros, coisa nenhuma, veio com uma ideia errada na economia, achar que a economia se resolve só da demanda. Qual que é a ideia dessas pessoas que não conseguem pensar de forma diferente? É achar que se aumentar a taxa de juros, reduz a demanda, desaquece a economia e aí vai reduzir a inflação. Isso é mentira. Isso é balela. Você pode resolver o problema da inflação investindo no lado da oferta, né, no supply side. Isso que essas pessoas não entendem. Então, Lula e Bolsonaro colocaram o Brasil na situação que o Brasil está hoje. Agora, respondendo a tua pergunta, que eu acho importante, Sam, que é importante. Quando você pega os números da economia do Brasil, não são tão ruins assim. Tem crescimento econômico, a inflação está quase batendo a meta, mas o brasileiro, quase, né? o brasileiro não tem o mesmo poder de compra que tinha no passado. Então para essas pessoas piorou, sim, claro. Piorou, boa. Pelo menos isso, break. Então vou fazer um break agora para nossa rede de rádio em todo o Brasil. Hoje presença ilustre, Jess Peixoto, que nunca perdeu um debate, e ele, nosso querido PP, que não quer mais ser chamado de Francisco Pão de Hambúrguer. Doutor Francisco. Doutor Francisco. Doutor Chico. Doutor PP, nesse programa que está aí nas redes sociais para você seguir o Felipe Monteiro aqui com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Tá pra Doutor GG. Piorou ou melhorou? Ou é a mesma coisa, a mesma porcaria, o Lula e o governo do Bolsonaro? O Bolsonaro pegou a pandemia. É difícil a gente avaliar 2 anos lá
que o Bolsonaro virou um banco central, que ele não podia fazer nada, não podia falar nada, que ele só ficou pagando lá os governadores. É difícil, né? Você avaliar. É difícil avaliar o governo do Bolsonaro. Sim. Entregou com superávit. Entregou no azul. Superávit. Lula, déficit. É muito. E aqui o que a gente tem? Uma pandemia, Emílio. Nós tivemos uma dívida galopante. E olha com o que está gastando. Está gastando com luxo, com viagem, com publicidade. Não é um programa de estrutura, é o Desenrola 400. São problemas que nunca são corrigidos e ele está desde 2003. São mais de 20 anos desse período aí, desse momento Lula. E quando o PP fala isso, PP, eu te respeito, meu amigo, mas assim, pelo amor de Deus, é igual. Olha as estatais. Olha o superávit com o Bolsonaro, a lucratividade, 120, eu salvo engano, 100 e tantos bilhões. Incomparável. Aqui é E o déficit. É incomparável. Déficit gravíssimo. É incomparável. Porque o Correios, na época do Bolsonaro, a Petrobras, na época pandemia ajudou na época do Bolsonaro, Correios. a lógica das estatais, tudo isso que ajudou. Ué, você e quando fazia compra em casa olha, mais do que fazia hoje em dia. ainda tinha o Correios mesmo era sistema. Sem interromper. Man interrupting. Esse seu pessoal lá no Congresso está querendo tirar esses direitos básicos aí. Quando você olha para isso, tudo que está acontecendo, Petrobras, não só concessão, devolver estatal, fazer um limpa nas estatais, a lei das estatais. O Lula chegou desrespeitando, e o Supremo depois deu uma decisão falando, olha, não pode, mas já que já teve essa indicação, vamos esperar, né? Então, assim, quando você olha a autonomia do Banco Central, Bolsonaro, assim, dá para criticar fatos, talvez você tenha suas críticas pessoais, mas comparativo de economia, o que foi melhor como um projeto de país, o governo Bolsonaro entrega muito mais e o custo de vida no Brasil está aumentando, as famílias 80%, nós temos aí um nível de endividamento como nunca antes visto. Isso é responsabilidade de quem? Não dá para tampar o sol com a peneira e fingir que eles são iguais, são mais do mesmo. Não é nada disso. Comparar o Paulo Guedes com o Haddad, tá assim, louco. Não dá. Que eu fiz. Boa. Corrupção. Gostaria muito de saber do Gol. O que você acha sobre a corrupção, caso INSS, envolvimento supostamente de Lulinha, e eu gostaria da sua análise. No governo do Bolsonaro tu faz igual. Cara, corrupção. O INSS e o Banco Master mostrou que a corrupção perpassa qualquer partido político e qualquer político, qualquer aspecto ideológico, né? O INSS pegou PDT, pegou políticos da direita. O Banco Master é a mesma coisa. O Banco Master pegou Ciro Nogueira, né, que teve a busca de pressão contra ele, né? E o baiano, Jacques Wagner. E pegou o Jacques Wagner. O baiano é amigo de fé. Opa. Ou seja, tanto o PT quanto o PL, quanto o PP do Ciro Nogueira, todos envolvidos na corrupção do Banco Master e do INSS. Por isso que, infelizmente, no Brasil, esses dois casos devem acabar em pizza. Né? O INSS, por exemplo, começou no governo Temer. Aí sim. Né? Tudo bem que se potencializou e se exponencializou no governo do PT, no governo Lula. Quando você compara o déficit do INSS por conta desses descontos indevidos de pensionistas aposentados no governo Bolsonaro e no Temer e no Lula, é absurdamente mais alto do governo do PT. Né? Mas todos os partidos políticos tiveram problema. E para fazer um crime dessa monta, Emílio Zucchi, não tem outra forma de não ter política envolvida, não ter as instituições envolvidas. Então vamos perdoar a todos, porque... Não. Então tá tudo liberado. Tá tudo liberado. Faz parte da política. Todo mundo de mão dada. O que eu espero, Emílio, é que a gente aproveita esse momento do Banco Master e do INSS e tira a República limpo. Né? Você vê, por exemplo, o Banco Master tem o cara corrompeu o Banco Central. Mas nós tivemos lá do Collor, lembra o Collor? Era uma Alba, depois veio a Odebrecht. Agora vamos resolver. Aí teve a Elba, teve a Odebrecht, teve não sei o quê, teve outra coisa. Agora chegou no INSS, chegou no Vorcaro e a gente vai continuar aceitando isso? Não é pra aceitar, não. Então, mas como é que... Não, assim, é o que você está falando. Mas e que faz? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Eu espero, sinceramente, que todo mundo vá preso e pague pelo crime que cometeu. Mas como está pegando todo mundo, né, tem grande chance de acabar em pizza, isso aí. Né? Você vê, por exemplo, o inquérito no STF andando devagar. Quando você vê, por exemplo, a Polícia Federal tendo menos operações relacionadas ao Banco Master, você vê claramente que está tendo um cenário claramente para deixar panos quentes todo mundo ali. Não é o que eu quero. Queria que todo mundo fosse condenado. Agora, um assunto assim sensível. Né? Veja só, quando abriu a questão do Banco Master, verificou-se o contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro. Ninguém fala mais nada disso. Acabou. Parece que nada aconteceu.
É uma vergonha, Emílio. É uma vergonha. Ninguém fala disso. Acabou. E o STF tá jogando esse jogo. Fala assim, daqui a um mês, daqui a um ano... Turma esquece. Todo mundo vai esquecer e vai voltar à normalidade institucional do Brasil. Infelizmente, nós somos um país de babaca, né? De idiota, só pode ser. Olha, agora Primeiro que ele foi bem. Foi bem. Ficou bravo, hein? Aí vai A esquerda está nervosa. A próxima frase dele vai ser a mesma do Lula. Eu não sou de esquerda, nunca fui. Eu tava falando, ele tá. O Lula tá jogando ele pra direita. Daqui a pouco o PP já. Que coisa, hein? Que o Lula até PP. O Lula está jogando o nosso querido PP pra direita. Que coisa. É inédito. Hã? Tá grave, tá? Não tá? Grávido? Tá ruim. Grávido tá parece. também. Grávido. Que mais? Não, mas Então, isso vamos falar. tem Corrupção. Corrupção. Eu também, assim, claro, eu não acho que o PP tá errado nisso, de que vários partidos estão envolvidos, tem muita maracutaia em várias figuras. Mas quando a gente olha para narrativa, para o que potencializou isso, o que faz o INSS e o Master existirem, nada mais, nada menos do que o combate narrativo à Operação Lava Jato. Tudo é perseguição. O que os políticos viram ali? Olha, eu posso ser preso. Cabral confessou, Emílio. Ele foi lá e disse, fui eu mesmo. Confesso. Fiz isso, réu confesso. E tá solto. Anulação de acordos de multas que continham multas milionárias, delações. Então, esse desmonte que aconteceu desse processo ali e da Lava Jato, a perseguição ao juiz Sérgio Moro, ao procurador Deltan Dallagnol, a ontem punida, com 2 anos de suspensão, doutora juíza Gabriela Hart, que foi quem acabou sendo o voto inicial de condenação no caso do presidente Lula, ali da situação do sítio Atibaia, que depois foi revisto. Juíza brava. E a doutora Gabriela, ela tem uma diferença, que é, o caso ali, anos depois de validar que a competência era de Curitiba, o STF falou, pensando bem, é Brasília. E aí anulou. E assim, ela não teve uma questão qualquer de suspeição. Ela foi condenada a 2 anos de afastamento, uma das punições mais graves da magistratura, por algo que poderia ter vindo a ser uma situação envolvendo lá uma ideia que a Lava Jato teve. Uma ideia interessante. Os Estados Unidos aplicaram uma multa na Petrobras nos Estados Unidos. Aqueles procuradores, promotores, eles eram tão bons, Emílio, que eles conseguiram fazer um acordo para o dinheiro voltar para o Brasil, dinheiro que estava nos Estados Unidos. E ela está sendo punida por homologar isso, num país que tantos juízes aí, nós vemos, tem situação com sentença, tem situações graves de improbidade, de pouca transparência, é essa juíza que foi punida. Doutora Gabriela, toda a minha solidariedade, porque ela fez um bom trabalho. Até as pessoas que condenaram ela falavam, não teve dolo, não teve isso, mas condenaram. Então, assim, claro que isso contribui para a corrupção, porque um Vorcaro da vida, um senador que está envolvido nisso, quem sabe, assim, Jacques Wagner, supostamente envolvido, também teve com situações de suposto envolvimento na Lava Jato e outras operações. E aí, o que eles pensam? Podemos tudo, a impunidade vencerá. E isso faz um ciclo eterno de pobreza no nosso país, porque esses poderosos aí que fazem o jogo do sistema acabam mandando em tudo. Então, mas quem é que deixou o poder na mão dessas pessoas que a gente está tanto falando aqui e está tão revoltado? Mais uma vez, né? Quem é que... Porque é o seguinte, o poder, como diz lá, as pessoas tomam o poder. Se tiver algum vácuo de poder, por exemplo, no Pânico, se não tiver alguém para mandar, vai aparecer alguém aqui e vai falar, opa, vou resolver mandar nesta casa da mãe Joana. Quem é que deixou isso acontecer? Você acha que foi a população, o povo? Foi o quê? Existe no Brasil esse culto à autoridade, porque o Brasil tem muita autoridade. É isso aí. E eles têm muito poder. Doutor. Essa gente tem muito poder e eles podem ferrar a gente, acabar com a nossa vida. Você acha que é essa cultura do Brasil que é a cultura da autoridade, que tem aqui? Autoridade. Olha com quem você está falando, né? É o famoso... E tem muito poder. E isso nunca vai mudar porque faz parte do Brasil e assim vai ser para sempre. O que você acha, Chiquinho? Desculpa o Emílio, essa é uma pergunta interessante, cara, pelo seguinte, né? Porque a corrupção, é difícil você combater a corrupção, né? O Brasil, claro que tem corrupção no Brasil, mas eu não sou daquele time que acha que o Brasil é mais corrupto do que a Rússia, mais corrupto do que a Índia, mais corrupto do que a China, mais corrupto do que a França. A França é corrupta pra caramba, a França. A França é muito corrupta também. Mais corrupta que os Estados Unidos. A corrupção é algo que existe, é algo dado da sociedade. Eu sei, mas corrupção é uma coisa. Aqui, esses caras são donos. Sim. O que a gente está vendo aqui, o cara é dono. O cara faz o que ele quer. Ele muda o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. É isso que eu digo. Essa nossa autoridade manda e desmanda.
Sabe aquela coisa? Eu mando e desmando. É isso que eu tô falando. Por que virou isso? Boa pergunta, sim, Emílio. Eu não sei a resposta certa, não, mas o que eu sinto é que, no caso, por exemplo, desses crimes mais recentes no Brasil, né, INSS e Banco Master, claramente tem, né, a subversão, né, do poder político pelo poder econômico. Né? Você vê claramente que os políticos associaram ao Banco Master os políticos e as instituições também. Né? Você vê, por exemplo, que tem ministros do Supremo Tribunal Federal que tem relação com o Banco Master, tem ministro do STJ que tem ligação com o Banco Master, tem burocrata do Banco Central que deveria fiscalizar o Banco Master, deveria fazer a regulação do sistema financeiro nacional, que estava na folha de pagamento do Banco Master. Agora, por que chegou a esse ponto? Realmente essa é a pergunta que eu não sei, mas eu acho que, infelizmente, no Brasil, o que falta é separar e estancar quem tem poder decisório e quem tem o poder econômico. E no Brasil, infelizmente, isso é tudo misturado, por conta do patrimonialismo, por conta do histórico de imbricação entre o poder econômico e o político em geral, acontece dessa forma. É a única resposta que eu imagino que seja. E aí, Jess? Se você olha para todos os estados do Brasil, alguma família domina aquele estado há pelo menos 2 séculos. Alguma família tem o poder, assim, gigante de indicações para as cortes judiciais, para os cargos, para as cidades. É uma centralização de dono mesmo. A gente nunca deixou de ser uma capitania hereditária que o povo tivesse voz. O Brasil não é um país de democracia plena. Não culpa a população, eu concordo. Não é que a população brasileira é mais ou menos corrupta. É que em outros países o corrupto paga, o crime não compensa. E isso cria um desincentivo a esses fatos acontecerem. Não é uma realidade nossa. E aqui nós chegamos numa situação de normalização, né, Pepe, por parte de um certo grupo, de um lado, que queria uma narrativa para descredibilizar processos de investigação, uma situação que nós normalizamos a corrupção. É absurdo quando eu penso que determinadas figuras estão soltas depois de tudo que foi dito, tudo que foi feito, e que elas ainda têm força política. Elas ainda têm, às vezes, mais força do que aqueles que foram ali, se deram. Então, Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato, aposentadoria compulsória, foi punido. Gabriela Hard, punida. A situação do Moro, tudo. Quem combateu tem muito mais chance. É a mensagem do sistema. Você ousou colocar um político, como, por exemplo, o Sérgio Cabral na cadeia? Está aqui a resposta. Então, a mensagem para todos os promotores hoje no Brasil é: não lute, não faça isso, olha o que vai acontecer com a sua vida. A mensagem para todo juiz federal: não faça isso, olha o que vai acontecer para a sua vida. E, enquanto isso, a população assiste escândalos de corrupção que em outros lugares do mundo fariam a república cair, como se fosse espetáculo, sem fazer nada, porque está todo mundo apático. Então, mas você acha que a população se cansou? A população, porque a população... Perdeu a esperança. Você acha que perdeu a esperança? Perdeu a esperança. Perder a esperança é difícil, Estava falando aqui imaginando. Mas eu acho que se perder a esperança, aí fecha... Não pode perder, porque o país é seu, é sua família, é o seu patrimônio. Tem que lutar, tem que acreditar, porque tem como virar esse jogo. Só que para virar esse jogo, a população precisa acreditar que existe uma forma de mudar. Vai ser difícil, é a longo prazo, mas dá para mudar. Você pega, por exemplo, os políticos que estão no poder há tanto tempo, todos têm algum tipo de suspeitas, indícios fortes de corrupção em relação a ele. A maioria, né? Imagina, por exemplo, o Jacques Wagner está sendo envolvido na questão do Banco Master. Vai ganhar tranquilamente a eleição para o Senado na Bahia. Como é que você explica isso? Aí que está a questão. Ignorância das pessoas. Não, e os ataques constantes. E a mídia não cumpriu o papel dela, que é informar. Exatamente, não cumpre esse papel, e aí nós temos uma situação que um presidente da República recebeu na agenda fora, extraoficial, o Vorcaro, que é um dos maiores escândalos de corrupção hoje, de fraude financeira do mundo, e não existe uma explicação clara, não existe uma resposta clara. Então, mas esses caras não têm mais medo nem da imprensa. Não tem medo de nada. Porque antigamente a imprensa batia e eles ficavam... Hoje em dia, os caras não... Você pode ficar batendo qualquer Globo, pode bater Band, Jovem Pan, CNN, todo mundo pode ficar batendo. Nem isso os caras têm medo. Por quê? Porque eu acho que a população também, meio que, sei lá... Perdeu a esperança que vocês falaram. Perdeu a esperança. Ele só tem medo, só existe medo de uma coisa: do voto.
O Tem voto nada. é esse fator. Eles têm medo do voto. Mas eles criam situações que as pessoas não vão votar. Então, a abstenção, a isenção. As pessoas que não estão votando, elas estão comprando um país péssimo para elas, para os filhos, para os netos. É. As pessoas têm que ter coragem de ir para a urna e virar o jogo. Esse ano eu não vou votar, vou pra Cuba, eu também. Nós vamos fumar um charuto lá. Havana e Varadeiro, mergulhar em Varadeiro. Nós vamos pra Varadeiro, vamos lá Puta, que fumar um delícia. charutão. Caio Largo. Que se dane. Porra, Que se dane. pegar um morrito e ouvir o Só um Havana. complemento rápido. Claro. Não é lado, é nome. Mesmo as figuras mais à esquerda, há bons quadros, e assim vai. As pessoas irem atrás dos bons quadros e não votar nos, muitas vezes, ali, candidatos que sabem que tem algum envolvimento. Não é lado, não é sobre direita e esquerda essa parte. É sobre pesquisar, ir atrás, ver se tem indício, ver o indício e avaliar, conforme a sua consciência, qual a melhor resposta para o Brasil. É, mas o canhoteiro que tem sempre é conversinha mais. Tudo é perseguição. É, lógico. É mais sedutor. Uma puta conversinha doce. Perfume. Tudo é Vê se os caras corrupção, vão. tudo é francês. perseguição. Vê se os caras vão economizar lá. Ele tá cheiroso. Bonito. cara é cheiroso. É, claro. França toda semana. Importado. É, tudo importado. Tudo francês, tudo de primeira. Só no charuto. Apple Watch. Meu querido Felipe Monteiro, você tá onde? Você tá lá no Metrópolis? No Metrópolis. Ele tá lá no Metrópolis. Nosso querido Felipe Monteiro foi nosso companheiro aqui na Jovem cara, Pan. gente fina. Cara, Muito. gente finíssima. Ideias deu uma ruins, engordada. mas gente fina. Ideias péssimas. Mas gente finíssima. Sim, cara. Bom, se você precisar de alguém bonzinho. É um gente boa que viaja. Um cara muito legal, que é o nosso Felipe Monteiro, nosso companheiro, foi companheiro aqui da Jovem Pan durante muito tempo, agora está lá no Metrópolis. E a Jess, que é essa campeã mundial. Essa campeã mundial de debate aqui. Venceu mais um. Inclusive, a gente queria que a nossa querida deputada, que ela é candidata agora, não pode mais, né? Sei lá. Se for Não pode fato, mais. Se for fato, eu acho que dá pra debater. Eu queria muito. Que é a Batatinha, né? A Batatinha diz que vai destruir os homens. É. O que você acha dessa misoginia aí? Você que é ó? um macho Hein? tóxico. Você que é macho tóxico. Ele é contra. Ele vai com essa conversinha. Vai, é um Negroni. Você acha que eu não conheço? E um rooftop. Pepe, cuidado, que por esse projeto, 3 falas suas aqui, já dava pra eu ir sair no... Ele enche as meninas de Negroni. Opa. O projeto biquinho tá errado. doce. Você não foi machista. Biquinho doce. Ele pede o aperitivo Não, e vai não foi embora. É o rei do Caruso. Mas, Rei da segundo bolinha o de queijo. projeto, Caruso. Tem armário do Caruso. Deixa eu fazer o... Obrigado, viu, gente? Obrigado. Vai lá, Reginaldinho. O papo foi muito Reginaldão. bom. Valeu.